Como assim? Vamos lá, gente, agora é sério. Oi, galera. Cá estamos nós no mesmo cenário. Eu tentei tirar aqui as roupas, mas né, não teve muito jeito. Hoje, com a participação especial da minha doula. Na verdade, é um anjo, né? Que Deus colocou na minha vida. Amém. Fala que é minha anja. E vamos começar. Está preparada? Vamos lá. A gente selecionou aqui algumas perguntas para fazer para profissional, né? Que ela tem aqui o conhecimento, a experiência, né? A voz da sabedoria. Então vamos lá. Primeiramente, quem é você? Bom, eu sou Rinelli, meu nome é Cícera Rinelli, eu sou cristã, católica, mãe do Sam, esposa do Marcos e sou serva de Deus e sirvo a Deus com a minha profissão. Eu sou enfermeira de profissão e hoje estou atuando de forma autônoma, né, Ju? E aí eu estou ofertando esse trabalho que é de acompanhamento em trabalho de parto, como doulagem. Também faço o trabalho de consultoria de amamentação, de orelha, né, consultoria de sono, tudo isso. E estamos, neste momento, fazendo doulagem com a Ju. Ai, gente. Quando que você sentiu esse chamado para ser doula? Nossa. O chamado, eu acho que daria para falar que o chamado, na verdade, inicial, não foi um chamado a ser doula, né? Primeiro, para a minha profissão, para eu me formar como enfermeira, eu me senti chamada a esta profissão através do parto da minha irmã, né? E eu fui acompanhar o parto da minha irmã, ainda muito jovem, eu tinha 17, ia fazer 18 anos, e eu acompanhei o parto dela. E nisso me veio esse despertar para a enfermagem. E aí o tempo passou, eu me formei, fui atuar, só que acabei não indo para essa área, né, obstetrícia, não fiquei diretamente nessa área, trabalhei mais em postos de saúde, clínicas cirúrgicas, enfim. Mas aí depois houve um divisor de águas, que todos nós sabemos, muito importante, né, Ju? Que foi a maternidade. Quando eu me vi grávida, quando eu tive meu bebê, eu falei assim, puxa, eu vou ter que voltar a trabalhar. E o meu filho. E aí eu queria ser mãe de uma maneira diferente, eu queria ser mãe real. E eu não conseguia me ver fazendo isso no ritmo de trabalho que eu tinha. Então eu comecei a pensar, e o Espírito Santo me recordou, né, da minha parteira, que foi a Roseline, e ela dava cursos de doulagem com perspectiva cristã, e ela tinha me feito convite durante o tempo em que ela me acompanhou. E aí eu falei, poxa, é isso, vou ver. E aí fui me especializar, estudar, e aí, assim, fiquei encantada, falei, é esse o caminho. E aí comecei a fazer essa transição do trabalho, né, tradicional, CLT, para um trabalho mais autônomo, um trabalho mais voltado também para a perspectiva cristã, que vai de encontro com a nossa fé. E isso foi, assim, divisor, assim, de água na minha vida também, não só na minha vida profissional, mas na minha maternidade e em mim como pessoa. O que é, afinal, uma doula? Doula. Doula pode ser entendido tem vários conceitos de doula, né? E um dos conceitos é mulher que serve. Então, também tem um outro conceito que é a profissional treinada para acompanhar uma mulher no seu trabalho de parto, ou no seu gestar, no puerpério. Não necessariamente precisa ser uma pessoa formada, né? Mas pode também ser uma pessoa formada que aí agrega naquele trabalho da doulagem, né? Que é o seu caso. Que é o meu caso, né? Mas a doula pode ser também uma pessoa que acompanhou, né, vários partos e foi se identificando e foi buscando maiores informações ali e ganhando uma experiência. E aí ela faz disso o seu meio de trabalho e isso também é certo, é correto. Aí existem vários outros profissionais também que têm a sua profissão de base e também atuam como doula, servindo, orientando tanto a parte da educação perinatal, que acontece durante a gestação, os encontros, falando sobre as mudanças fisiológicas, o que acontece com o corpo, tirando as dúvidas dos pais, né, do casal que está grávido ali. E também o acompanhamento no dia do trabalho de parto então, em si. Não é só no dia do parto que a doula atua, né? Não. Ela faz um trabalho antes, durante e depois, também. Depois também. Que é quando a mulher tem o bebê, ela passa por aquele momento que é importante, que é o puerpério. E aí a doula, ela também faz essa visita, né, na casa da mulher e vê como que tá a amamentação, como que tá a adaptação da família e dá algum suporte necessário ali naquele momento. Tem também as doulas, que é o meu caso, que tem uma perspectiva cristã, então ela também dá um suporte na questão espiritual daquele momento,
o que vive, qual a espiritualidade do gestar e o que a família, né, aos olhos de Deus, está passando ali e pode viver melhor esse momento na questão da espiritualidade, tanto no antes, no durante e no depois do parto. E qual que é a diferença da doula para uma enfermeira e um médico? Bom, a doula, como eu falei aí do trabalho da doula, é todo um acompanhamento antes, durante e depois. E não tem a ver com ter uma profissão ou não relacionada com a área da saúde, mas é, né, essa parte mais de experiência vivida no acompanhamento de trabalho de parto. Já o enfermeiro, quando já é enfermeiro e é também acompanhante, né, doula, pode fazer um serviço, pode fazer, não deve, né? Pode, se quiser e se ofertar esse serviço, pode realizar também o acompanhamento pré-natal dessa mulher de maneira particular. Às vezes a mulher pode escolher fazer o pré-natal no posto de saúde ou no convênio, mas acompanha também de forma particular com uma profissional que também vai ser sua doula no trabalho de parto. Então ela pode fazer o acompanhamento de ganho de peso, ela pode fazer as medidas da barriguinha, o crescimento, se está dentro da normalidade, orientar exames, pedir exames. Aí depende de como esse profissional atua de forma, né, autônoma, normalmente autônoma ou vinculada a algum serviço que oferta esse tipo de atendimento. Já o médico, ele tem a capacidade técnica de fazer as duas funções, tanto a função da doula quanto a função da enfermeira. Mas a gente vê que o profissional médico ele está mais ligado aos acompanhamentos mais direcionados a alterações fisiológicas nesse período, tanto de gestação, parto, pós-parto. Eles estão conectados, olhando diretamente para saber se tem alguma alteração, se tem algum risco ali naquela mulher. E eles acompanham mais, né, ficam mais atentos às gestantes de risco. Já o enfermeiro ele pode acompanhar gestantes que não têm risco, não estão em alto risco. E o que uma doula não faz? Isso é importante, né, Ju? Importante. Porque a doula, ela não realiza procedimentos clínicos. Então, às vezes, a mulher procura o serviço da doula esperando esse atendimento particular ali, mas ela não faz procedimentos clínicos. Ela também não faz toque vaginal, também não prescreve medicações, não faz leitura de exames. Durante o trabalho de parto e até mesmo durante o acompanhamento da mulher enquanto pré-natal, não vai mudar alguma orientação que foi dada pela equipe de acompanhamento, que é a equipe, né, que foi escolhida pelaquela gestante, não muda. Não substitui nenhum profissional durante o atendimento de trabalho de parto. Ela não está para substituir, mas para somar com a equipe. Enfim, ela está como apoio, orientação. Durante o pré-natal, ela está mais para orientações. Durante o trabalho de parto, ela dá orientações, mas não que vão contra ao que a equipe está dizendo, né? E no pós-parto, ela dá aquele suporte também nesse período que é o puerpério. Nossa, essa daqui é boa, porque eu passei por isso na gestação da Ana Maria. Eu fui lá no hospital perguntar se aceitava doula, né? Se podia ter doula. Primeiro que a moça nem sabia o que era doula. E segundo, que ela falou que só se a doula fosse o meu acompanhante. Será que isso é verdade? Vamos ver agora com a voz da sabedoria. A doula pode entrar em qualquer hospital? Hoje nós estamos em São Paulo, né, gente? Hoje nós temos uma lei Brasil, né, que dá o direito da mulher ter esse acompanhamento de doulagem, uma doula da sua escolha, e não vai interferir nela ter também o acompanhante dela de sua escolha. A doula é direito por lei. Em São Paulo também tem algumas orientações e outras leis também. Cada estado vai ter como se fosse um direcionamento para aquele estado, né? E no estado de São Paulo, sim, a mulher tem total direito, porém tem uma brecha na lei, Ju, que é importante ressaltar, que é assim: se o hospital que a mulher escolheu para ter o bebê não comportar, não tiver um espaço físico bom, eles podem, dentro da lei, e aí respaldados ainda por essa lei, também não permitir a doula por conta do espaço físico. E aí, né, às vezes vai permitir talvez até o pré-parto, mas durante o trabalho de parto não. E aí eles podem orientar desta forma. Então é importante também saber que tem essa lei que nos respalda, mas procurar também saber se na maternidade da escolha da mulher, se eles autorizam a entrada
depender do espaço físico que tem, né, disponível para o pré-parto, parto e pós-parto. Importante, não deixe para a última hora. Chegou, entrou em trabalho de parto, aí não é... E descobre lá. Não, sem surpresas desagradáveis. Qual que é a importância da doula no parto e por que ter uma? Por quê? Por quê? Então, na verdade, não quer dizer que existe esse profissional, né? Essa profissional chamada doula, que as mulheres não vão parir se não tiver uma. Não, não. Na verdade, é possível, sim, ter uma gestação, um parto, um pós-parto muito bem, ter bons resultados sem ter uma doula. Mas, ao longo da história, a gente vê que as mulheres, antigamente, né, elas tinham que passava de uma geração para outra, as mulheres mais velhas acompanhavam as mulheres mais novas, especialmente nos trabalhos de partos que eram mais caseiros, domiciliares, né? Então, uma ia acompanhando a outra. E isso já era um tipo de doulagem, mas mais de uma forma não profissional e mais, assim, de familiar, de cuidado, né, que passava. Mas, hoje em dia, como esses vínculos e também essa vida em comunidade não acontece mais como antes, né? Difícil. Então, houve-se essa necessidade de se ter um profissional que soubesse como acompanhar e que estivesse disponível ali para ter esse serviço prestado. Então, é importante, sim, ter uma doula, especialmente para quem não tem essa pessoa dentro da sua família, dentro do seu círculo de amizade, que tenha essa experiência para poder compartilhar, para acompanhar. E vai fazer toda a diferença, porque a informação, ela transforma. Então, hoje, existem muitas informações, né, erradas, sobre trabalho de parto, pós-parto, sobre medos, coisas que não colaboram, mitos, né, que não em nada colaboram para que a mulher tenha um bom resultado no seu trabalho de parto. Então a doula, ela vem para tirar essas dúvidas, para trazer essa tranquilidade, para dar um olhar diferenciado daquilo que nós estamos cheios, né, nas mídias sociais e também às vezes de uma pessoa para outra que não teve uma boa experiência, vai passando e divulgando e tornando aquilo uma verdade que não. Então a doula, ela faz essa divisão do que é realmente verdade, do que não é. Traz as posições que podem ajudar a mulher nesse momento de dor, né? Na hora de dor a gente não consegue pensar muito, né? Então ter alguém que ali dá uma sugestão, que acolhe, que traz calma, pede para respirar. Anjo, né? Pede para respirar, né? Recordar de respirar. No momento da dor é super importante. E ter alguém que não vai entrar em desespero. Junto com a mulher. É importante, né? A outra coisa que é um diferencial, Ju, de se ter uma doula, é que hoje já tem estudos científicos que comprovam que a presença da doula durante um trabalho de parto, ela reduz em 50% a cesárea, diminui 20% do tempo de trabalho de parto, diminui 60% dos pedidos de anestesia e também 40% dos usos de fórceps. Isso faz um diferencial tremendo, né? Olhar para isso, sendo estudo científico, já te tira alguns receios, alguns medos, Qual experiência, uma experiência pelo menos, que te marcou atendendo como doula? É complicado isso, porque, Ju, cada vez que eu atendo, acredito que todas as doulas profissionais, cada vez que a gente atende com amor e carinho um trabalho de parto, a gente se envolve. E aí cada mulher traz para nós uma experiência, uma vivência muito importante. E aí colocar um peso de qual foi mais é bem complicado, é bem difícil. Eu não saberia dizer assim uma que realmente me marcou. Todas me marcaram de alguma forma. Quando a gente se deixa envolver pelo aquele acompanhamento, pelo aquele atendimento, de alguma forma aquilo traz algo para nós. A gente aprende muito mais do que a gente ensina, né? Mas vamos pensar, se eu te falar uma recente, também me marcou como todas as outras me marcaram, mas também me marcou assim, com muito carinho. Foi uma gestante que eu sempre falei, né, nos acompanhamentos de trabalho de parto, da importância de acolher com alegria a dor que vem. Só que é muito difícil acolher com alegria a dor, né? Porque a gente sabe que é através daquela dor que o nosso corpo vai trazer o nosso filho ao mundo. Mas essa gestante, ela trouxe luz para aquilo que eu falava, mas que a gente vive ali, aquela dor. A alegria, ela me trouxe na prática. Ela me mostrou
que é possível mais do que acolher com alegria, não só uma teoria, não. Foi uma gestante linda. Ela sorriu o trabalho de parto dela inteiro. Ela, mesmo em meio às dores, ela sentia as dores, e aí ela sentia realmente, né? Mas logo que passava aquela onda de dor, ela trazia um sorriso. E isso eu falei assim, deve ser porque está no começo, né? E tudo bem, mesmo confiando, mesmo sabendo que é possível. Mas ela me trouxe essa prática linda, incrível, que eu pude contemplar o amor de Deus mesmo. E durante o trabalho de parto, até mesmo no expulsivo. Pasmem, no expulsivo. Ela, com muita dor mesmo, já na fase final ali, cada vez que vinha aquele puxo, né, que todos falam e tem receio e tal, passava aquela onda e ela dava um lindo sorriso. E aquilo, eu acompanhando ela e me arrepiava e louvava a Deus por aquilo, porque é o amor de Deus. Só pode ser o amor de Deus fazer uma mulher sentir a alegria, né? Realmente se unir a Cristo na cruz, né? O Senhor mesmo passando por todas aquelas dores, ele sabia que existia um algo a mais que viria a partir daquela dor. Então ele, ao mesmo tempo que tinha dor, ele estava alegre por cumprir a vontade do Pai. Então foi perfeito. Essa gestante me tocou. Agora, para finalizar, uma mensagem que você queira deixar para as mulheres que estão grávidas ou que querem ficar, né? Não poderia ser diferente, como eu falei aqui no vídeo, o meu acompanhamento, pela graça de Deus mesmo, é com esse olhar espiritual, né? Esse olhar para Deus mesmo. E então eu gostaria de trazer uma citação aqui de 1 Timóteo 2,15, que fala assim: a mulher será salva pela maternidade, desde que ela cumpra os seus deveres com modéstia, fé, caridade e na santidade. Então nós seremos salvas pela nossa maternidade bem vivida. Nós não podemos ter medo de ter os nossos filhos. Tenham filhos, acolham os seus filhos com alegria. E não tenham medo da dor, tenham medo de não fazer a vontade de Deus. Isso sim a gente deve ter medo. Mas a dor é algo que passa, é algo que vem e vai, assim como toda a nossa vida. Façamos aquilo que Deus quer que seja o nosso propósito de vida, acolher a vontade dele. Tenham filhos. Eu choro. Todo mundo fala da dor do parto em si, mas se a gente olha para Cristo, ele viveu sobre si todas as nossas dores, né? Então, no trabalho de parto, a gente nos une a ele e a gente faz também esse trabalho de confortar o coração de Cristo, de viver com ele as suas dores, mas também de ressuscitar com ele a partir do momento. Depois vem a alegria. A alegria, né? Após um momento de dor também vem a alegria. Vem um amanhecer, né, Ju? Obrigada pela participação, pela oportunidade. Foi a primeira convidada. Teremos mais, tá? Legal, muito obrigada, gente. Prazer em conhecer vocês. Fique com Deus. Falou!